Direito Sem Fronteiras está de volta. No programa desta semana estamos conversando sobre dumping. E o Dr. Felipe, no início do bloco anterior, já fez uma abordagem relativa a um tema específico que eu gostaria de perguntar agora à doutora Lisiane, que é com relação a outros tipos de dumping. Falamos a respeito, basicamente, do dumping do ponto de vista comercial, mas existem outras formas, como já disse, o doutor Felipe adiantou, por exemplo, o chamado dumping social. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho a respeito dessa modalidade. O dumping social traz em si a ideia de que o exportador, o produtor, está produzindo a baixo custo em função ou da legislação, né, do país em que ele se situa ser, né, extremamente rasa, né, não tratar devidamente de acordo com os padrões internacionais, de acordo com os mínimos direitos garantidos aos trabalhadores, permitir que se produza não se observando direitos importantes como limite de horas, né, semanais, descanso, trabalho infantil. Alguns países são acusados de produzir com trabalhadores abaixo de 15 anos, abaixo de 14 anos. Então, essa situação, essa legislação extremamente frouxa em relação ao direito do trabalho, permitiria que o produto tivesse um custo mais baixo. Em que situação, né? Como isso ocorre? Quais são os países que talvez que vêm sendo acusados de atuar? Seria China, né? Bangladesh é um país acusado. Em que sentido? Que teria uma legislação que talvez não siga o padrão internacional. Qual é a resposta internacional que se dá disso? Né? Que os países têm estágios de desenvolvimento diferente e, claro, existe um mínimo necessário ao trabalhador, mas muitas vezes se tentar impor um padrão europeu para um trabalhador do Bangladesh não vai significar necessariamente uma melhora de condições de trabalho, mas talvez signifique falta de trabalho. Então, existe essa discussão. O dumping social, a OMC, na verdade, tem discussões, mas não tem regramento, como disse o Dr. Felipe. Então, o fato de se comprovar que existem regras trabalhistas mais frouxas não implica o direito de se aplicar uma medida antidumping segundo as regras da OMC, porque, né, a matéria trabalhista ela ainda está mais restrita à Organização Internacional do Trabalho, OIT. O que pode ocorrer também é que o país tenha um sistema jurídico, né, digamos assim, de acordo com o mínimo aceitável em termos internacionais, mas de fato haja descumprimento por alguns exportadores e esse país não faça a devida fiscalização, não faça a devida aplicação. E existe também, ilegal em certo sentido, nos próprios países envolvidos em que há uma importação, né, de trabalhadores que são os imigrantes ilegais, que são colocados em condições de trabalho, né, piores e acabam tendo um custo menor também para o seu empregador, né? Então existe inclusive alguns casos dentro da União Europeia com diferenças, ou seja, na Suécia veio uma empresa da Letônia e aplicava os direitos trabalhistas da Letônia que eram inferiores ao da Suécia. Então essa empresa foi, é o caso Laval, um caso famoso, essa empresa foi aos tribunais acusada de dumping social. Nessa questão do dumping social há um certo grau de subjetividade, então, para se tratar a questão que leva justamente a debates que ainda ocorrem. E do ponto de vista de um outro tipo de dumping, que é o ambiental? Bom, dumping ambiental, a natureza da preocupação é similar ao dumping social. No fundo, enfim, de maneira simplificada, é a situação em que um país extremamente tem suas exportações um preço extremamente competitivo e, alegadamente, a razão é porque esse país produz esses produtos sem respeitar normas ambientais. Por trás desse dumping ambiental existem questões, eu acho, absolutamente legítimas, existem questões que realmente não podem, nenhum país do mundo pode produzir sem respeitar certos padrões, mas existem muitos outros interesses que aí são, enfim, interesses claramente protecionistas, é tentar achar uma justificativa para impor barreiras às importações que vêm de algum país, que
que não interessa, então essa é uma justificativa utilizada. Mas, pelo que se percebe, então, me corrijam se eu estiver errado, normalmente se tenta solucionar no âmbito administrativo, exatamente, por meio da Organização Mundial do Comércio. Há casos que isso já tenha extrapolado essa instância e a questão já tenha sido debatida em algum âmbito jurídico, até mesmo, por exemplo, na Suprema Corte de um país, por exemplo, há situações desse tipo? Olha, eu tenho alguns exemplos, eu acho que são dois aspectos. O primeiro deles é com relação a um questionamento, enfim, que eu chamaria de internacional. Aí são regras internacionais, ou seja, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, tem as suas regras e qualquer ação, qualquer medida que um país adote e que outro país entenda que não cumpre essas regras internacionais da organização, podem ser questionados e podem ter uma disputa comercial em relação a isso. No caso da OIT, por exemplo, não existe a solução de controvérsias, digamos, o órgão que para dirimir controvérsias quanto a isso, não é tão desenvolvido. Realmente a Organização Mundial do Comércio é conhecida por ter um órgão de solução de controvérsias, talvez o melhor do mundo em termos das organizações internacionais. Aí são questões da Corte Internacional de Justiça, são questões mais amplas. No caso interno, todos os países têm que incorporar essas regras internacionais ao seu ordenamento jurídico nacional. E uma vez que se incorpora o ordenamento jurídico nacional, é lei, enfim, tem um status jurídico no país interno. E, novamente, qualquer disciplina que tenha status legal, qualquer violação, qualquer acusação de violação pode ser questionada na justiça, podendo eventualmente chegar até os tribunais superiores, até o STF. Aqui no caso do Brasil nós temos um caso que foi muito... que teve muita repercussão na mídia uns anos atrás, o caso da importação de pneus novos ou recalchutados, enfim, a proibição, e foi uma questão que teve grande repercussão na imprensa, e a questão finalmente só foi dirimida mesmo no STF, a questão foi subindo, e teve que ser dirimida pelo STF. Então, mas uma coisa não exclui a outra, a instância interna são as regras de cada país, o sistema judiciário, o judiciário de cada país tem essas instâncias. Outra coisa são eventuais violações de regras internacionais, e aí cada organismo internacional tem os seus mecanismos de solução de controvérsias. Há um acordo elaborado, já falamos sobre isso no caso da OMC, e o grau de cumprimento das determinações que são feitas quando há uma decisão determinando ou não que haja dumping, como citamos o caso do suco de laranja, por exemplo, que o Brasil saiu vencedor, os países costumam obedecer às decisões que são tomadas, às determinações? Eu acho que existem algumas diferenças em relação ao procedimento. Se o procedimento é no país importador, né, ou seja, é o importador americano, ou até um exemplo, trazendo aqui para o Brasil, para ficar mais fácil, é o importador brasileiro que está sofrendo dano, a eficácia é maior. Por quê? Porque vai por um processo administrativo conduzido na CSEX, né? A decisão final é da CAMEX, da Câmara de Comércio Superior, e a aplicação é pela... Então, a partir do momento em que houve um processo administrativo, se verificou o dumping, a CAMEX editou uma resolução determinando a aplicação, a Receita Federal começa a aplicar para todas as importações. Então, tem eficácia nesse sentido. Quando que a eficácia é um pouco menor? Quando a discussão vai para a OMC, né? Ou seja, por exemplo, voltando ao exemplo dos Estados Unidos, nós estávamos sofrendo as medidas antidumping nas exportações brasileiras para os Estados Unidos e fomos reclamar na OMC. Inicia-se, então, outro processo na OMC, que tem um órgão de solução de controvérsias, há normalmente 6 meses de negociações, primeira instância, segunda instância, uma decisão. Havendo uma decisão, a eficácia, eu diria que nesse momento nós voltamos saímos, né, temos o processo administrativo, temos na OMC algo que se aproxima de um processo judicial, mas quando há uma decisão nós voltamos ao momento diplomático, ou seja, o país que foi vencido tem o dever de seguir a norma, às vezes segue, às vezes não segue, às vezes faz um acordo com o país que está sofrendo, que foi a OMC, e em último caso, por exemplo, né, se o Brasil entra uma reclamação na OMC contra os Estados Unidos, como no caso do algodão, nós ganhamos, eram subsídios, não era antidumping. Os Estados Unidos não retiraram subsídios depois da decisão final e do prazo concedido pela OMC. O que o Brasil pode fazer para dar eficácia a essa decisão? Aí sobra o direito de retaliação. Né? Então, a última instância da OMC, eu digo que é um olho por olho, dente por dente. Quer dizer, o país fez algo que prejudicou o Brasil tem o direito de retaliar
com a ideia de restabelecer o equilíbrio ou até de usar esse direito para inibir os Estados Unidos, no nosso exemplo do algodão, da conduta ilegal. O judiciário, quando que ele atua? O judiciário, na verdade, nessa descrição que eu fiz, ele não atuou, mas ele pode atuar. Por exemplo, existe um processo administrativo aqui no Brasil, o importador brasileiro, né, não se conforma, como no caso, no exemplo dado pelo Dr. Felipe. Ele vai à justiça dizendo, olha, a medida antidumping aplicada pela SESEX, ela é ilegal porque não seguiu o rito, o cálculo não foi correto, etc., com alegações jurídicas e, né, pode entrar com mandado de segurança, entrar com uma ação ordinária, tentando afastar a medida. Tem um aspecto ainda que eu acho que é importante esclarecer, é que, surpreendentemente, enfim, é verdade, não há as decisões de uma disputa comercial na OMC, no limite, cada país é que tem que implementar, não existe uma polícia supranacional nesse aspecto. Agora, surpreendentemente, o número de retaliações é muito pequeno perto do número de decisões. E a explicação é que, no fundo, é no interesse dos países implementar as regras, por mais dolorosas que sejam, porque senão a própria razão de ser da organização e das disciplinas internacionais perde sentido, porque nós vamos nos comprometer a uma regra que depois, cada vez que ela for, enfim, for uma decisão negativa para a gente, nós não vamos implementar. Se todos os 159 países da OMC pensarem assim, então não tem mais organização, não tem mais regra. Então, na verdade, a presunção da existência desse sistema de regras é que os países vão cumprir e vão implementar. Estamos chegando ao fim de mais um Direito Sem Fronteiras. Eu conversei com a doutora em Direito Internacional e professora da Universidade Católica de Brasília, Lisiane Meira, e o diretor do Departamento de Defesa Comercial da Secretaria de Comércio Exterior, Felipe Reis. Eu agradeço muito a participação de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça. E você, amigo da TV Justiça, também pode participar. Mande a sua sugestão para a nossa equipe. O e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. E para rever o programa, acesse o site www.tvjustiça.jus.br. A gente se encontra na semana que vem. Tchau!